Oi, gente! Hello, everybody! Meu amor, dá uma olhadinha, porque acho que a tia Gabi chegou. Avisar aí pras meninas, por favor. Hã? Não. E aí, gente, tudo bem? Feliz demais de estar aqui com vocês. Mais uma live dessa semana extraordinária. Semana da restauração. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem não assistiu a live de ontem, deixa eu te contar. Deixa de assistir, não. Porque eu tenho absoluta certeza que muita coisa que foi entregue ontem vai te ajudar, assim, profundamente a viver curas, a viver restaurações. Gente, por favor, não abre mão disso pra você, né? Eu já quero que vão entrando aí, vai dizendo aqui pra mim de que parte dessa nação brasileira ou fora do Brasil vocês estão conversando comigo. Além de me dizer de onde vocês estão conversando comigo, já envia essa live, convida uma galera para estar aqui com a gente também ao vivo. Manda direct, manda o link, convida muita gente. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos que quebrar essa ideia de que nós somos uma nação que compartilha muita má notícia. Nós precisamos ser conhecidos como uma nação que compartilha boas notícias. Então, deixa eu te contar, compartilha aí boas notícias. Manda essa live aqui para muitas pessoas, para a gente ter assim, o máximo de pessoas possíveis essa noite. Aliás, essa noite, né? Mas o dia que aparecer também aqui para vocês, se você assistir de dia, a hora que você assistir, que seja de fato um marco para você esse tempo. Então, vamos embora? Eu tô te esperando e eu quero te encorajar, né, a mandar para geral. Tem gente aqui do Brasil todo, Ceará, Rio Grande do Norte, deixa eu ver, Nova Lima, Minas Gerais, gente, Rio Grande do Norte. Olha aí todo o Brasil aqui com a gente. Tem gente de fora da nação brasileira aqui com a gente? Conta pra mim. Tem gente da Bahia, Goiânia, olha só, gente. Eita, a Bahia tá em peso aqui, hein? Nordeste muito bem representado, Pernambuco, Maceió, uma galera aqui com a gente. Que coisa boa, gente. Mas manda, olha, ó, apareceu a primeira brasileira nos Estados Unidos, Rio de Janeiro. E vai entrando aí todo mundo e deixa eu te encorajar a convidar muita gente para estar com a gente agora. Convida, porque hoje eu tenho um convidado muito, 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 muito especial. Muito especial. E eu sempre falo para ele que o meu nível de gratidão a ele e a esposa, eu nunca vou conseguir transferir em palavra ou qualquer coisa que eu possa fazer por tudo que eles fizeram por nós. Eu acho que há uns 10 anos atrás, será que vai fazer isso tudo, gente? Eu acho que sim. 10, 9 anos atrás, nós fomos convidados por eles para estar num congresso de casais. Gente, esse congresso foi um marco ministerial na nossa vida. Nós fomos lá e nesse congresso nós fomos ministrar para casais, contar o nosso testemunho. Vocês não têm ideia de como nós, de fato, assim, voamos ministerialmente depois desse tempo, sabe? Como foi especial. Eles, de fato, fizeram como pais espirituais, né? Eles nos lançaram como flechas, né? Eu vejo isso uma realidade na vida deles, né? E quem vai estar conosco essa noite, para mim, também é uma das maiores autoridades no Brasil, fora do Brasil também. Fala sobre família, sobre casamento, tem uma vida que sela, né? Tem uma vida que sela essa autoridade, família toda aos pés do Senhor, uma família que de fato testifica aquilo que ele professa, aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina. Então, por isso que essa noite nós temos um convidado muito especial, que é o pastor Josué Gonçalves. Deixa eu ver se ele já está aqui para convidá-lo. E diante disso, o que é que eu quero te convidar? Convidar outras pessoas. Já falei várias vezes. Deixa eu ver se ele já está aqui conosco.
Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu mandar aqui. Pastor Josué, se você tiver já aqui, vamos tentar. Tô tentando colocar aqui. Pastor, mas ele está dizendo que o senhor precisa atualizar o seu Instagram para entrar conosco ao vivo. Oh, Jesus. Deixa eu ver se eu consigo. Precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Pastor José, se o senhor conseguir aí rapidinho baixar, deixa eu ver aqui, o seu Instagram atualizado, é só assim que ele vai conseguir liberar para o senhor entrar conosco nessa live. Nós estamos assim cheios de expectativa para ter esse bate-papo com você. Deixa eu mandar aqui uma mensagem. Enquanto isso, olha só, gente, é de Deus demais tudo isso, né? Por quê? Porque enquanto isso você vai convidando geral para estar aqui com a gente nessa live. Vambora? Perde a oportunidade não. Deixa eu mandar aqui uma mensagem. Vai mandando, convidando muita gente. Olha só, tem gente perguntando aonde encontra o testemunho. Gente, você encontra o testemunho, o meu testemunho no meu canal do YouTube. É só você colocar Testemunho Nathalie Pinheiro, que vai aparecer. Também tem o canal do Pastor Josué. E um título super legal. O título que ele colocou lá é Antes de Separar, assista esse vídeo. E deixa eu só mandar aqui uma mensagem e aí você precisa atualizar o Instagram. Vamos ver se o pastor José consegue fazer essa mudancinha para a gente já começar. E eu quero de novo falar para vocês, de novo. Pronto. Filha, ele já vai entrar agora para a gente bater esse papo. Boa noite! Boa noite. Bem. Porque eu não sei que horas as pessoas vão assistir. Nós estamos aqui ao vivo, mas vai que depois as pessoas assistem. Então, para você que está com a gente, é boa noite, boa tarde, bom dia. Nós estamos aqui mais uma live dessa semana muito especial, que é a semana da restauração. Olha, pastor Josué, que honra, né? Ter o senhor com a gente aqui essa noite. Ou de dia, eu fico viciada em falar, né? Mas a gente não sabe que horas isso aqui também vai ser assistido. Pode ser que a pessoa assista amanhã. Então, é muito bom estar aqui, porque quando eu estava lembrando aqui do senhor e da pastora Rosa, eu me lembrei que, de fato, vocês foram como pais espirituais, né? E vocês nos enviaram mesmo, né? A mim, ao Beto, ministerialmente, para lugares que a gente nem imaginava viver, nem alcançar. Num testemunho que a gente contou, né? No congresso lá de casais, que o senhor sempre faz com muita excelência. E hoje nós estamos aqui fazendo um trabalho, né? Já mais de 5.000 alunas aqui nas redes sociais, num trabalho que eu confesso para o senhor que às vezes eu me assusto com a dimensão que isso tomou. E eu tenho certeza absoluta que houve uma bênção sua e da pastora Rosa para que a gente estivesse, né, nesse lugar. Porque hoje houve um envio, hoje houve uma bênção, um encorajamento, né, e você tem muita autoridade para poder fazer isso. Por isso que sempre que eu penso em fazer live, na minha cabeça o primeiro nome que vem é o seu, porque não é nada, são 3 décadas e muito, né, já aí trabalhando nessa área. E eu queria muito lhe agradecer por esse tempo, por esse momento, e dizer para o senhor que o senhor conte comigo também sempre, tá? Por favor, dê as boas-vindas para as pessoas na nossa live. As pessoas estavam cheias de expectativa de estar aqui lhe ouvindo também. Seja muito bem-vindo. É uma alegria, Nathalie, e obrigado pelo convite. Eu estou dando uma olhadinha aqui no seu vídeo, no nosso canal,
tem 1.700.000 visualizações. É muita coisa, hein? É muita coisa, hein? E tem deixa eu ver, e 1.426 comentários e muitos testemunhos e tal. Hoje eu estava fazendo um podcast com uma senhorinha, ela tem 88 anos de idade. E ela ficou viúva com 36 anos e o marido deixou 8 filhos pequenos e ela se formou, ela educou os filhos todos na presença de Deus, se tornou professora universitária e hoje ela tem 88 anos e ela é uma mestra do bem, um poço de sabedoria. E é interessante que ela falou hoje para mim assim, você não tem noção do quanto você me ajudou. Porque quando eu pensei que eu não tinha mais nada para oferecer, você me descobriu, me levou para os seus eventos e hoje ela tem um Instagram, para você ter uma base, que tem vídeo dela que tem 7,5 milhões de visualizações. Entendeu? E aí quando você fala que eu também te ajudei, então, na verdade, eu penso que eu também fui chamado para ser uma plataforma de lançamento, né? E como é bom ver você fazendo um trabalho hoje, salvando, ou seja, sendo usada por Deus para salvar tantas mulheres que precisam de ajuda, né? Eu falo que você tem uma unção de apóstolo mesmo, viu? Ah, Pastor, é uma unção diferente, né? Eu até falei com a minha amiga Ariane, eu disse, Ari, eu confesso para você que eu fiquei até um pouquinho de inveja, saber que você está morando aí pertinho do Pastor José. Você está assim, sendo super cuidada, nas melhores mãos. E uma coisa, sabe, Pastor José, eu gosto muito de falar isso. O senhor carrega duas coisas muito interessantes aos meus olhos, tá? A primeira é que o senhor carrega números. E é verdade, números importam, gente. Importam por quê? Porque quando se fala, por exemplo, que um congresso de casais, o pastor José chegar a colocar 1.000 casais, pelo menos no meu tinha 600 e tantos casais, são 600 famílias, gente, são 600 gerações. E sim, isso importa. E o senhor carrega aí há 30 e... Posso achar que 37 anos? 30 e quantos anos já, pastor? eu estou 32 anos. casado há anos e trabalho com família há 32. 32 anos. Então, o senhor imagina 32 anos servindo a famílias. Mas pastor, não é isso que faz os meus olhos brilhar somente, sabe? Mas eu tive a oportunidade de sentar algumas mesas à mesa com o senhor e pude ver o bastidor. Eu sei que o senhor é um homem muito livre, né? O senhor não tem muito... O senhor é muito livre, o senhor é muito real e tal. Mas quando a gente senta na mesa, a gente conhece quem é as pessoas, as suas famílias, né? Então você veio o Douglas fazendo assim um trabalho extraordinário, né? Assim, indo milhas, né, à frente assim de uma forma linda, né? Você vê Letícia, você vê Pedro, então você vê assim toda a família orquestrada de forma linda, né? Todos servindo, temendo ao Senhor, e isso é o que para mim outorga alguém a falar de família, né? E eu sempre falo, eu falo de família pelo que eu vivi, mas eu quero de fato ter essa autoridade quando eu entregar os meus filhos no altar. O senhor fez isso, né? O senhor entregou seus 3 filhos no altar. E hoje o senhor já está caminhando com seus netos, ou seja, o senhor de fato está cumprindo a palavra que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Né? O nosso Deus, ele é um Deus geracional, por isso que é tão importante a gente olhar para as famílias de uma outra ótica. Né? Por isso que a gente está fazendo essa semana de lives falando sobre restauração. E aí, pastor, eu gosto muito porque o senhor, além de tudo, é um mestre, né? Então eu amo os seus ensinamentos porque o senhor sempre traz de forma muito esmiuçada, né? E hoje, se nós pudéssemos falar sobre restauração de casamento, porque eu sempre falo que o fundamento da família é o casamento, gente. O fundamento, porque eu falo, porque uma família idealizada pelo Senhor, ela deveria começar por um casamento. Né? Hoje as pessoas fazem família sem casamento, né? Ah, eu quero ser mãe, quero ter filho, quero fazer, quero não sei o quê. Então, assim, a mãe ela faz do jeito que
ela quer, o pai também, né? Hoje a coisa está bem diferente. Mas o plano original, né? Eu não estou trazendo condenação, mas nós estamos apontando para a origem, né? O plano original, Deus dizia assim: olha, eu amo família e a família começa no casamento e começa no indivíduo, Uhum. né? Então, o indivíduo está sólido, ele constitui um casamento e esse casamento gera filhos. E aí você faz a composição, né, perfeita da família, né? Marido, esposa se multiplicando, né? Também não estou querendo dizer que, Nath, eu não tenho filhos, então eu não tenho família. Não, 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 não. Não estou querendo dizer isso, né? Nós estamos construindo a possibilidade de um padrão, né? E dentro dessa situação, essa ponta que é a família, ela está destruída, né? Os filhos estão perdidos, os ensinos não vêm mais pelos pais, os ensinos hoje vêm pelas redes sociais, né? De uma forma, às vezes, até assim, dura e difícil, porque a coisa está muito facilitada, né? A gente tem aí uma geração de pessoas que não sabem esperar 24 horas, porque a coisa está tão rápida, né, pastor? Que se o filho pede uma coisa hoje a mãe diz não, ele se transtorna, porque com as redes sociais apertou o botão, tá na conta, apertou um botão, tá na tela, e as pessoas não têm mais o caráter de esperar, de entender que há um tempo, uma maturidade para tudo acontecer. Só que essa ponta dos filhos, né, eu sempre falo, Deus nunca me revela de forma tão perfeita quanto quando eu observo os meus filhos, Uhum. né? E aí, quando eu olho para os meus filhos, eu vejo quem eu sou. Porque é muito interessante isso, né? Eu sempre uso esse exemplo que é muito real para mim. Sofia nasceu em Brasília. Sofia vai para o Ceará uma, duas vezes no ano. Aliás, ela foi agora 2 vezes no ano, porque durante muito tempo não veio. Ela nasceu um bebê pré-pandemia, foi muito prematura, não pude viajar muito, então ela sempre foi uma criança criada em Brasília. Mas nos meus filhos é a que mais fala cearense, né? Ela fala ela puxa todas as, né? Misericórdia. Ela fala, tem horas que eu digo, menina, como que você tem tanto sotaque? Por quê? Porque ela é minha filha. Ela se relaciona comigo. Então ela faz Ctrl-C, Ctrl-V, né? É. E só que as pessoas querem consertar essa ponta sem construir a edificação anterior, né, pastor José? Então elas querem solucionar um problema na ponta, sendo que o problema está aqui na fundação. E aí, diante disso, pastor, eu fiz essa grande introdução e eu quero passar a palavra para o senhor. O que nós podemos falar para quebrar um pouco aquela mente humana, social, que às vezes é o que está impedindo da verdade da eternidade, tirar as pessoas desse lugar e, de fato, elas viverem uma restauração e uma transformação na vida delas. Por favor, nos dê essa aula. Então, você falou sobre honra, né? Fundamento, né? Você falou sobre fundamento, né? E não tem como. Quando você quebra princípios, os princípios te quebram. Não é? E a honra, por exemplo, é um princípio. E quando você vai lá para Gênesis, capítulo de número 2, você vê uma sequência dada por Deus para que uma família comece certo. Né? Então, diz assim, ó, primeiro deixa o homem pai e mãe. Não é? Aí depois se une a sua mulher. Depois os dois se tornam uma só carne. E depois os dois estavam nus e não se envergonhavam. Então, veja só, Deus estabeleceu essa ordem. Ó, primeiro você vai ter maturidade suficiente para assumir alguém com o qual você vai construir um projeto de vida. Ok. Então aí você vai deixar porque você se sente maduro para assumir essa responsabilidade. Aí você então se une, tá? Você se casa com essa pessoa. Bom, você casou, agora você vai para a lua de mel e você vai então ter uma conjunção carnal. Você vai então se casar na cama com essa pessoa. E aí começa então uma vida de intimidade física, emocional, espiritual. Agora as pessoas estão fazendo o contrário, entendeu? Primeiro elas se unem fisicamente, se tornam íntimas fisicamente, para
depois para ver se dá certo ou não. Aí vem uma gravidez indesejada, aí acontece o que aconteceu agora recentemente, bem pertinho de mim aqui, um garoto de 15 anos engravidou uma menina de 16 anos. Por quê? Porque tá tudo ao contrário, tá tudo errado. Então, a gente precisa voltar lá e corrigir esses fundamentos. E aonde é que começa? Começa na minha casa, começa na sua casa, a partir dos nossos filhos, enquanto eles estão pequenos. A Bíblia diz assim, ó, ensina o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando estiver velho, não se desviará dele. Então, se nós, pais, não nos preocuparmos em investirmos um tempo falando com os nossos filhos, desde pequeno, sobre esses fundamentos, eles vão escolher da forma errada lá na frente, vão fazer da forma errada. Outro dia eu falei para os pais o seguinte, ô Josué, tá, filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E você falou que, de certa forma, o destino dos nossos filhos está nas mãos dos pais, que somos nós. Mas só que eu não escolho pelo meu filho. Eu não escolho pela minha filha. Ok, só que presta atenção. A Bíblia diz assim, esta palavra que hoje eu vos ordeno, você vai inculcar, vai colocar na cuca dos seus filhos. Delas falarás, ó, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Ok. Então você vai plantando valores na cabeça dos filhos e estes valores vão orientar as escolhas que eles vão fazer. Agora eu pergunto, quais são os pais que estão investindo tempo plantando esses valores no coração e na cabeça dos filhos? O grande problema hoje é que os nossos filhos, ou seja, boa parte dos filhos que vão para o casamento, eles têm uma referência em casa completamente distorcida, doente. Por exemplo, nós já atendemos aqui na nossa clínica 3.200 casais. Você conversa com todos eles que tiveram problema de infidelidade, eles vão falar assim, ó, meu pai era infiel, meu avô era infiel. Então, ele está apenas reproduzindo um padrão, entendeu? Reproduzindo um padrão. Então, a gente precisa, de forma definitiva, quebrar esse padrão, entendeu? E como é que a gente quebra esse padrão? Com a verdade. E a verdade está nas Escrituras Sagradas. Não tem como ser diferente. E a palavra tem que ser esse fundamento que sustenta o casamento, que sustenta a família. E vocês que estão nos ouvindo, vocês precisam entender o seguinte, a grande jogada de Satanás é tirar o casamento da família, entendeu? Porque se ele tira o casamento, ele tirou a fidelidade, ele tirou a cumplicidade, ele tirou a responsabilidade. Aí você vai tendo famílias mosaicas, famílias misturadas, filhos que nem conhecem, às vezes, o pai, entendeu? E aí você vai tendo essa bagunça que se vê. Um sociólogo, eu vou até transcrever isso, né? Um sociólogo muito conhecido nos Estados Unidos, ele deu uma aula explicando o porquê, certo? O divórcio nunca deu certo e nunca vai dar certo. Entendeu? Por que o segundo, um terceiro casamento vai ser sempre uma disfunção social? Vai ser sempre um problema, certo? Não tem como. Deus, ele foi perfeito no plano que ele estabeleceu. É um homem com uma mulher gerando filhos. E uma outra coisa interessante também, né? Outro dia uma mulher perguntou para você, ô Josué, é pecado não querer ter filhos? Eu disse, na minha visão, na minha concepção, porque você está indo contra um propósito de Deus para o casamento. E é interessante que a Bíblia nunca diz que Deus faz você habitar no casamento. A Bíblia diz assim, ó, Deus faz o solitário habitar em família. Sabe o que eu digo para os solteiros? Você quer casar? Pede a Deus uma família. Aí vem um casamento. Eu fiz meu microfone para não dar microfonia. Perfeito, pastor. E é muito interessante porque, olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Quando o pastor José fala sobre a história do segundo, do terceiro, do casamento e tudo isso, gente, deixa eu falar para vocês. Eu, Nathalie, todos os casais, todos, tô falando de um ou outro, não, todos. Quando eu pergunto para eles, se eles hoje, na situação que eles estão, se eles pudessem voltar, eles se separariam? Todos. Eu não estou falando de 99,9%, não. Eu digo 100%. Disseram, Nath, eu não separaria. Eu não entraria num casamento de um homem divorciado, com filhos, com isso. Não. Por quê? Porque, gente, é administrar tantas situações e situações muito delicadas que é um desgaste absurdo. Lógico que você vai ter dias de bonança, vai, sim, sem dúvida nenhuma. Mas, de fato, essa é uma realidade que poucas pessoas contam. E aí vem aquela grande pergunta, né, pastor José? Não sei se o senhor escuta muito isso, mas eu escuto muito as pessoas dizerem assim, nossa, Nath, então você é contra o segundo casamento? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não somos contra o segundo casamento. Nós somos uma voz que defende o plano original. E o que é o plano original? Eu te garanto que se você sair da condição emocional, da lama emocional que você está vivendo hoje, gerado por uma briga, gerado por uma crise, por um esfriamento, por uma traição, traição sexual, traição financeira, traição relacional. Porque quando o senhor falou a história do quebra de princípios, é muito interessante, pastor José, porque sabe uma das coisas que eu também percebo? Que as pessoas não levam isso em conta, mas também é uma traição muito feroz. Por exemplo, quando os filhos não deixam a mãe, mas se unem com a mulher e se tornam com ela uma só carne. Muitos homens não deixam a mãe. E isso, Exato. gente, é uma traição. Isso também é um pecado. E aí você vive também uma traição. Então a gente precisa entender que o leque, né, da traição que destrói casamentos não é só um ato sexual fora do casamento, né? Uma vida financeira oculta é uma traição, né? Tudo que É, mente, tudo que está em oculto é uma traição. você colocar o trabalho, você colocar o trabalho acima, quase que idolatrando. Outro dia, você falou uma coisa interessante. Outro dia alguém me perguntou. Outro dia uma senhora me procurou dizendo assim, olha, a mãe do meu marido diz que primeiro vem os pais, depois a esposa. Primeiro vem os pais, depois os filhos. Falei, então, Hebreus capítulo 13, verso 4 diz assim, digno dentre todos, seja o matrimônio. Não diz nem seja o homem, nem a mulher, nem o pai, nem a mãe. Diz, ó, digno entre todos seja o matrimônio. Então, veja só, a Bíblia coloca o matrimônio acima de todos os outros relacionamentos na horizontal. Só tem um relacionamento que vem antes do casamento, que é o meu relacionamento com Deus. Todos os outros vêm depois. E aí, quando você fala que pode ser uma traição, pode sim ser uma traição. Quando você coloca os pais na frente da sua família agora, do seu cônjuge, dos seus filhos. E aí, diante disso, né, uma coisa também, ontem a gente conversou, né, e o pastor Juscelio disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, a primeira chave que vai te habilitar a acessar uma possível restauração no seu casamento é a chave da humildade, né? E é muito interessante, pastor José, sempre que eu faço um atendimento, que eu faço mentoria com as minhas alunas, elas entram no atendimento assim, meu marido, porque ele me traiu, porque a secretária, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela começa a contar, eu digo, tá, mas vamos lá, me conta um pouco da tua história antes da traição. Pastor, é incrível como 90% das vezes eu termino o atendimento, a mulher chorando por perceber que muitas vezes ela foi a porta de entrada do pecado na casa. E é muito difícil a gente ir nesse lugar num tempo de modernidade, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ser uma mulher da eternidade, se você quer ser uma mulher conhecida como uma mulher de Deus, você precisa abrir mão da modernidade. Essa é a realidade.
Se você não abre mão dos conceitos da modernidade, você nunca vai acessar a eternidade. E uma das coisas que Deus aponta para a gente é que nós não somos dignos de julgar o pecado do outro. Porque quando a gente se coloca nesse lugar, nós já estamos pecando. E quando nós estamos pecando, nós estamos num lugar onde Deus não opera. Né? Ele opera aonde há reconhecimento, arrependimento, decisão de mudança, pedido de perdão. Né? Deus opera nesse lugar. Diante disso, pastor, qual seria uma outra chave aí que o senhor pode trazer para a gente, né? Um passo 2, cara, humilhação. Me humilhei, entendi, discerni. Qual seria um passo 2 que a gente poderia falar para as pessoas hoje aqui sobre a construção de uma restauração familiar? Eu penso que um passo número 2 que a gente poderia considerar é as pessoas entenderem o conceito bíblico de perdão. Não é? Por exemplo, as pessoas acham que perdoar é se mostrar fraco, se mostrar fraco. E quase um idiota, né? Quase um idiota. Ou então as pessoas acham que perdoar é esquecer o que aconteceu e amanhã acordar um anjo em estado de glória, certo? Não, isso não é perdão. Perdão existe. O perdão tem suas fases, não é? O perdão é um processo. E toda confissão, não é? Toda confissão, toda pessoa que confessa e toda pessoa traída que ouve a confissão entra num processo cirúrgico. Não é? E como é que funciona uma cirurgia? Né? Você quebra um braço com fratura exposta, você vai ao hospital e aí então o médico faz uma cirurgia, engessa, quando passa a anestesia, dói muito, e aí você tem que ficar com aquele desconforto, aí você tem que voltar ao médico, e aí às vezes esse demora 3 meses, como eu já vi, 3 meses. Aí depois que tira o gesso, aí vem a fisioterapia, dói também. Isso leva, às vezes, um ano, certo? Agora, o grande problema é que as pessoas, tanto quem confessa, não é? Principalmente quem confessa, não é? Acha que a pessoa que foi traída, na semana que vem, vai estar assim... Meu Deus, não é assim, não é assim. Isso é cirúrgico mesmo, entendeu? É preciso haver muita compreensão sobre o que é perdão. E aí também, o perdão, ele não é esquecer o que aconteceu. Porque só Deus tem o poder da autoamnésia. Só Deus. Deus pode dizer, olha, eu lanço o seu pecado no mar do esquecimento. E Deus realmente não se lembra mais. Não, se você confessar para Deus hoje, arrependido, e querer conversar com ele sobre esse pecado amanhã, ele vai perguntar para você, mas que pecado? Não, mas que pecado? Porque Deus lança mesmo. Deus tem esse poder de autoamnésia. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Então, perdoar não é esquecer, mas é não sentir mais a dor da lembrança. É você não sentir. Agora, não é de uma hora para outra. Isso vai levar um tempo. Isso vai levar um tempo. E aí, quando as pessoas começam a entender um pouco o que é perdão, e aí eu quero dizer para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, que são muitas, não é? Tem um versículo na Bíblia que, se você ler ele com responsabilidade, nunca mais você sonega o perdão para ninguém. A Bíblia diz assim, ó, o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Olha só, o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Então, o que é misericórdia, gente? Misericórdia é a junção de 2 palavrinhas. No original é miséria e cardia, que tem a ver com coração. Então, misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro, para se compadecer, entendeu? Para fazer com o outro o que Deus faz com a gente todos os dias. Sabe, um dia eu estava aconselhando uma mulher e o problema, o marido não tinha traído ela fisicamente, mas traía ela com pornografia, porque pornografia também é uma traição. E aí ele
se tornou um viciado em pornografia, em masturbação, mas só que ele, então, trouxe isso à luz, confessou e tal, e agora ele estava num pequeno grupo, sendo acompanhado por um discipulador e tal, e as 4 vezes que eu falei com ela, a primeira vez falei no hotel com os dois, ela sempre assim, duvido, pastor, isso não tem jeito, duvido. Aí, na segunda vez eu falava com ela, o cara arrependido, orando, jejuando, sendo acompanhado, e do outro lado ela, não, pastor, isso é teatro. Na 4ª vez, eu fui obrigado a falar para ela, querida, me desculpa, você está pior do que o seu marido. Só que o seu pecado não é pornografia, seu pecado é orgulho. E a Bíblia diz que um dia Jesus falou para um líder orgulhoso, eu tenho vontade de vomitar você da minha presença. Entendeu? Por quê? O seu problema, falei para ela, o seu problema não é pornografia, o seu problema é pior, o seu problema é um orgulho. Você está se achando mais justa do que o próprio Deus, que já perdoou seu marido e está restaurando o seu marido. Está na hora de você se enxergar e se humilhar, como você disse, se humilhar. Porque Deus já perdoou seu marido e está trabalhando na restauração dele. Agora, o orgulho está te destruindo. Então, eu acho que a compreensão do conceito de perdão ajuda, tá, muita gente a perdoar. Eu sempre conto aquela passagem que Jesus estava escrevendo e trouxeram a mulher adúltera. Né? Trouxeram a mulher adúltera, nua, foi pega em pleno ato de adultério, e os caras disseram, a lei diz que esta mulher tem que ser apedrejada publicamente. Aí Jesus foi, de certa forma, até irônico, né? Jesus olhou para aqueles caras e disse assim, eu vou retraduzir aqui o que Jesus quis dizer. Jesus falou assim, quem de vocês não olhou para os seios desta mulher com intenção impura? Quem de vocês não olhou para as pernas desta mulher com um olhar impuro? Quem de vocês não olhou para o corpo desta mulher e não pensou bobagem? Quem de vocês não peca? Pode começar a apedrejar. E Jesus voltou a escrever. E alguns estudiosos dizem que Jesus escreveu os pecados de alguns na areia. Entendeu? E do maior para o menor foi saindo. Aí Jesus olhou para ela e disse assim, cadê os teus acusadores? Ele era o único que não tinha pecado. Ele podia pegar pedra e apedrejá-la. No entanto, o olhar de Jesus foi paternal para ela. Jesus disse, quando eu olho para você, eu te vejo como filha. Não há maldade no meu olhar. O amor venceu a lei. Só vou dar um conselho. Vai e não peques mais. Esse é o caminho das mulheres. E um outro aspecto do perdão que eu queria dizer para vocês que estão me ouvindo, o filho pródigo, quando voltou, o pai nos deu 2 lições. Primeiro de tudo, o pai é o único lugar na Bíblia onde você vê Deus correndo ou então um velho correndo. Porque dentro daquela cultura, nenhum velho levantava a roupa para mostrar parte das pernas, que era vergonhoso. Nenhum velho fazia isso. No entanto, aquele velho ele levantou parte da sua vestimenta para correr na direção do filho. Por que ele vai ao encontro do filho em vez de ficar esperando ele chegar? Porque aquele pai estava nos ensinando que a gente precisa ser um facilitador do perdão. Então, quem vai ao encontro está facilitando o perdão. E segunda lição que as mulheres e os homens precisam aprender sobre perdão. Quando o filho chega em casa, o pai não diz assim, você vai andar por um tempo descalço. Eu vou te tratar como escravo por um tempo, para você ver o que é bom. Não, não, não. O pai diz, traz aquela alparca que eu comprei nova. Eu vou devolver para ele a dignidade de filho. Eu vou devolver para ele a autoridade de filho. Eu vou devolver para ele a posição que ele tinha. Porque se ele se arrependeu e eu perdoei, não faz sentido eu tratá-lo como escravo. O grande problema de algumas mulheres que dizem que perdoou, mas não devolve para o marido a sandália da liderança. Não devolve para o marido a posição de autoridade.
não devolve para o marido a posição que ele perdeu, mas que em função do perdão que ele recebeu de Deus e da esposa, isso foi resgatado. Então a gente precisa aprender a facilitar o perdão e, em uma vez perdoando, devolver ao outro a dignidade de marido, de esposa, de líder, de mulher de Deus. Pastor, o senhor fez agora, sabe aquela jogada dos 45, que a pessoa vem assim no vôlei, joga a bola assim, e eu tô na rede para dar aquele saque para a gente rematar? O senhor trouxe dois exemplos extraordinários de algo que para mim fez assim 1000% sentido. Eu tô aqui me segurando, viu? Mas eu tava querendo ela pular. Quando o senhor falou sobre o conceito real da palavra perdão, o senhor trouxe dois exemplos de pai. Jesus olhando para aquela mulher adúltera como um pai. A volta do filho perdido recebido pelo pai. E eu tenho isso tão forte dentro de mim, pastor, que perdão é uma herança. Perdão é uma herança. Perdão é uma herança que só os filhos do Pai da eternidade conseguem viver. Então, deixa eu te falar. Se você está nos ouvindo aqui e você diz assim, Nath, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque você está querendo viver algo na tua humanidade que só o teu espírito vai conseguir viver. Você quer usufruir de algo que só na eternidade, da eternidade para a eternidade, você vai conseguir viver. Porque o perdão é uma herança. Outro detalhe. Herança só pode ser acessado quando você tem uma maioridade. Ou seja, você tem que ter no mínimo uma idade que, pela própria psicologia, a partir dessa idade você tem maturidade para acessar. Enquanto você não tem maturidade, você não acessa heranças. Então, deixa eu te construir uma outra ideia. Se você ainda não conseguiu viver o perdão, faça uma análise. Será que eu estou querendo viver o perdão pelo que a sociedade fala? Pelo que eu tenho de ideia? Porque ainda dói. É outra ideia equivocada. O perdão não está conceituado em emoção. Ele está conceituado em cruz. A cruz não tem nada de emotivo, a cruz não tem nada de lindo, pelo contrário, a cruz é dor, né? A cruz foi uma dor que nós nunca saberemos essa dor. Então, não tem nada de fantasioso, de glorioso. Então, o perdão fala de cruz. Cruz não fala de emoção, não fala de uma condição, fala de uma herança. Somente os filhos de Deus herdarão aquilo que a cruz conquistou. Então, será que você de fato tem sido uma filha de Deus? Filho de Deus? Será que você tem conhecido esse Abba perfeito, que quando te perdoa, bota a melhor sandália e te senta e te serve um banquete? Ou você tem se relacionado com uma religião? E por isso que você não consegue acessar o perdão. Por isso que você fica ainda envolvido na sua mente com os pensamentos do pecado do outro. E o pecado do outro, dentro da tua mente, é envelopado de muita criatividade. E aí eu vejo muitas pessoas, pastor Josué, assim, ó, Nath, eu fico imaginando, por que ele me traiu? Será que a mulher é melhor do que eu? O que a mulher fazia na cama que eu não faço? O que ela falava para ele? Então quer dizer que ele se envolveu emocionalmente? E falo nessa situação porque de fato nós temos um percentual maior de mulheres que nos acompanham, mas essa é uma verdade para ambos. Então, muitas pessoas também estão aprisionadas no que as suas mentes imaginam. Mas a Bíblia também fala para a gente que quando nós nos tornamos filhos, herdeiros, uma das primeiras coisas que o Senhor faz na gente é uma metanoia, é uma mudança de mente. E quando você vive uma mudança de mente, o que te acontece não determina quem você vai ser ou como você vai viver. Por isso que a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Como que nós podemos viver essa verdade se não entendemos sobre as coisas da eternidade? Impossível. Então para tudo. Se conecta com o Pai, se torna filha, se torna filho. Acessa essa herança e começa a viver as promessas da eternidade. Perdão, gente, é uma promessa. É uma herança para os filhos, não para a sociedade, não para as escolas, não para o que a modernidade fala, não para o que o século XXI fala. Isso é uma herança preciosa para os filhos.
Isso foi uma realidade na minha vida, sabe, pastor José? Porque quando eu vivi o perdão, na verdade, o perdão ele foi uma consequência da minha identidade. Quando eu me trancava no quarto e eu chorava, e eu apresentava para Deus a minha angústia, eu dizia, Deus, eu estou fazendo o que o Senhor me ensinou. Eu estou entrando no quarto, estou trancando a porta, e estou tendo aqui um secreto com o Senhor. Então, olha aqui, Deus, recolhe minha lágrima, me traz um refrigério, me traz um consolo. Mas, pastor, eu nunca entrei no quarto para dizer para Deus os pecados do Beto. Eu entrava no quarto para falar dos meus pecados. Eu entrava no quarto para dizer assim, Deus, me muda. Deus, eu não quero ser prisioneira dessa dor. Deus, eu não quero mais viver casamentos falidos. Deus, eu não quero ser mãe solteira. Deus, eu não quero dar uma criação equivocada para o meu filho. Então, Senhor, muda a minha dor, muda a minha história, muda a minha identidade, muda o meu caráter. E dentro da minha mudança interna, foi que o Senhor fez o externo. Por isso que a Bíblia fala, busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Há um acréscimo e não eu sempre falo que as coisas que vêm sobre a nossa vida, quando nós buscamos o reino, é assim, eu busco o reino, eu sou inteira no reino. Tudo que vem é acréscimo. Quando isso é uma realidade, nós estamos sim vivendo famílias fortes. O problema é que nós não buscamos o reino, somos cheios de lacunas vazias, dores, carências, necessidades. Entramos no casamento com carências, com decepções, com frustrações e achamos que no casamento, com o marido, com a esposa, essas lacunas vão ser preenchidas. Às vezes gerado pelos pais, pelos avós. Não, não vai. Você só vai conseguir ser feliz quando você for inteira no reino. E essas coisas para a sua vida serão acréscimos. Então, se essa não é a tua realidade, recebe essas chaves, esses segredos e começa a olhar para você, vira o holofote para você e diz assim, Deus, eu não quero mais olhar para o meu cônjuge, para o pecado dele, deixa eu olhar para o meu, deixa eu olhar para a minha vida. Isso vai começar uma restauração em você, por você, depois através de você. Nunca começa fora, sem antes começar aqui dentro. Então, essa é a realidade que nós precisamos viver. Mas essa realidade é um reflexo da tua identidade. De quem você pertence, né? A quem você pertence. Quem é o teu pai? Né? Você vive num reino ilusório ou você vive o reino da eternidade? Quem te governa? Né? O que está na tua mente a maioria do tempo? Isso te governa. E o que te governa se tornou teu Deus. Então, às vezes a gente fala da boca para fora, eu confessei Deus como meu Senhor e Salvador, como meu Pai, não sei o quê, mas essa não é a tua realidade do dia a dia. Tanto que você hoje está sofrendo porque o teu casamento está destruído. Lembre-se, o que deveria arrancar lágrimas dos teus olhos é a vida que você está vivendo, dizendo que você está em Cristo, mas você está na terra. E adorando homens, e adorando o pecado. E por quê? Porque tudo aquilo que ocupa o teu tempo se torna o teu Deus. E todo Deus vive de culto, e todo culto, né, tem adoração. Então, para tudo. Pede perdão pelos teus pecados. Acessa o perdão de Deus. Vive a transformação necessária. Aí você vai ser uma pessoa habilitada a ser a habitação de milagre. E aí, um desses milagres, quem sabe, pode ser o seu casamento, seus filhos, né? Porque os nossos filhos também são reflexo disso, né? Um dia eu estava tirando as fotos com meus filhos e teve uma hora que eu olhei assim para a cena dos 4 e eu disse, Deus, olha isso. Se eu não tivesse tido um encontro contigo, eu não teria esses filhos. Eu não teria, pastor. Eu teria o Caio e mal. Hoje, eu agarrada com o João, que é o caçula, né, que tem uma figuraça com 2 anos de idade, eu olho e digo, gente, como que eu podia um dia pensar e não viver isso? Mas por que eu vivi isso? Porque isso foi o acréscimo da minha busca pelo reino. Eu busquei o reino, a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É você ser justo, você ser alinhado com a palavra. Trouxe a justiça de Deus sobre a minha vida. Vivi a minha cura, vivi o meu preenchimento de quem Ele é. Aí, as coisas foram acrescentadas. Meu casamento restaurado, filhos, né, mais filhos, 4 filhos, e quem sabe se Deus vai querer me dar mais filhos. E tudo mais foi acrescentado. Prosperidade, dinheiro, amizades, tudo, ministério, tudo foi acrescentado. E continua sendo acrescentado. Nada disso tomou na minha vida um lugar principal.
Então, por isso que o Senhor continua acrescentando, acrescentando. Por quê? Porque eu continuo buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas estão sendo acrescentadas. Pastorzão, que bom! Rapaz, olha só. Gente, passou rápido demais. Faltam 6 minutos para a gente fazer Agora, 1 hora de live. o que você falou é muito importante, porque tem muitas mulheres, não é, que dizem assim, mas Deus perdoa, mas eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Escute o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Entendeu? Então, você não é Deus, mas você é imagem e semelhança de Deus. Entendeu? E você é filha amada de Deus. E aí a Bíblia convida você para imitar o seu pai. Não é assim? O meu filho, ele é São Paulino porque eu sou São Paulino. Todos os meus filhos são São Paulino porque eu sou São Paulino. Eles estão imitando o pai como filhos amados. Certo? Meus filhos, eles servem ao Senhor e são apaixonados por Jesus porque estão imitando o pai. Entendeu? De tanto andar com o pai, eles passaram a imitar o pai. E aí é um convite do Espírito Santo para você fazer com o seu marido o que talvez Deus já fez com ele. Então, imite a Deus como uma filha amada. E aí você lá na frente vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. E agora não é a hora de ficar perguntando por quê, mas a pergunta é o que o Senhor quer me ensinar através de tudo isso. Porque é na dor que a gente cresce, é na dor que a gente amadurece e é na dor que Deus nos ensina lições que de outra maneira nós não aprenderíamos. Por isso que a gente está fazendo essa jornada da Semana da Restauração. Mas a próxima jornada chama-se Imersão, mudando o jogo, transformando a traição na melhor coisa que aconteceu na tua vida. Comigo foi, pastor. Se eu não tivesse vivido a dor da traição, eu não tinha tido o maior encontro com o amor perfeito da minha vida, que foi Jesus. No meu dia mais difícil, que eu mais chorei, que eu mais me desesperei, eu não tinha ninguém do meu lado, humano, mas eu tinha Jesus, eu tive encontro com ele. O Espírito Santo entrou no meu quarto. Eu senti a presença de Deus, eu fui acalentada por ele. E isso me encheu, me preencheu de tal forma que eu falo para todo mundo, graças a Deus. Uma vez eu cheguei pro Beto, abracei ele e disse assim, meu amor, eu quero te agradecer. Porque você foi um instrumento mais usado e continua sendo, viu, pastor? Porque quando me faz raiva, eu tenho que correr pro banheiro, orar, jejuar. Eu digo, amor, você é a pessoa que mais me faz ser crente na terra. Então, é isso, né? A oportunidade, né? O nosso Abba, né? O nosso pai, ele é um pai de oportunidade. Ele não quer a maldade, mas se ele vê uma fragilidade a partir de uma crise, ele vê uma oportunidade, né? De se revelar. Então, se permita. Por isso que eu faço esse grande desafio. Muitas vezes sou conhecida na internet como louca, essa mulher é louca, ela não sabe o que ela está falando, mas deixa eu te falar. As coisas da eternidade são loucura para a Terra. Isso é fato. É muito difícil a gente compreender, ainda mais nesse tempo moderno, a gente entender, viver. Mas eu quero te desafiar a aceitar esse convite de mergulhar nesse relacionamento com Deus, resgatar a sua identidade. E aí eu tenho certeza absoluta que você vai acessar o perdão. Essa live de hoje, mais uma chave para você, compreendendo e ressignificando o perdão pela ótica do céu e não pelo que a terra fala. E aí você vai viver, sim, muitos milagres. E eu não poderia terminar esse tempo sem pedir ao pastor que ore por nós. Por favor, pastor, libere sobre nós a bênção, a palavra, né, para que os corações recebam também refrigério essa noite e que nós possamos ser encorajadas, trazer a memória o que traz esperança e não trazer a memória o que está continuamente trazendo a gente para um cativeiro de dor. Por favor, pastor. Eu li um livro do T.D. Jakes, Esmagado. Né? O nome do livro é Esmagado. E ele, no livro, ele fala como muitas vezes nós somos esmagados por Deus como uma uva para que ele possa extrair de nós o melhor vinho. Então, muitas vezes, Deus está nos esmagando simplesmente para extrair de nós o melhor vinho, sabe? O melhor vinho. E vinho
que de repente vai ser servido numa grande festa, certo? E essa festa vai ser, ou seja, esse vinho da festa vai ser extraído de repente de você que não está entendendo nada, mas que lá na frente você vai glorificar a Deus por isso. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela tua palavra, pelos conselhos das Escrituras. Obrigado por tua filha Nathalie, que tem sido uma agente da tua graça, alcançando milhares e milhares de pessoas. Obrigado pelo nosso ministério e obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui nesta live, que o Senhor ainda vai fazer através desta semente que lançamos em solo fértil. Que o Senhor possa regar esta semente e que ela possa germinar, crescer, florescer e frutificar. E que lá na frente a gente possa ouvir tantos testemunhos de homens e mulheres que foram restaurados pelo poder da tua palavra e, mais uma vez, o teu nome vai ser glorificado. Eu peço que seja assim, agradecido, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, amém. Obrigada, pastorzão. Saudade de vocês, viu? Vamos ver se esse ano a gente encontra, né? Sim. Quando tiver agenda aí, manda aqui pra gente vocês... pegar um avião e pra ir ficar um pouquinho com vocês. Isso. Eu vou mandar um convite para vocês virem aqui. Nós vamos inaugurar o nosso templo lá no Espaço Amo Família, onde acontece o SOS. E eu quero que vocês venham, tá bom? Por favor, estamos com saudade de você. Dá um beijo, um abraço apertado na pastora Rose, mulher admirável, excelente em tudo que faz, né? E eu estou muito, muito grata ao Senhor pela vida de vocês. Eu amo vocês e nos vemos, se Deus quiser, esse ano em breve. Amém? Certo. Um abraço. As crianças. Obrigada, pastor. Tchau. Gente, olha, bênção demais. Se você entrou agora, no final dessa live, eu quero te encorajar a assistir desde o começo. Eu tenho sido essa voz, sou Nathalie Pinheiro. Deixa eu me apresentar, vai que você não me conhece, né? Tenho apresentado para as pessoas a possibilidade de ter uma vida transformada, mesmo que o casamento tenha vivido uma traição, mesmo que o casamento tenha vivido uma crise, mesmo que você tenha vivido um divórcio, eu também vivi. Mas eu aprendi a transformar tudo isso numa grande bênção, num grande milagre, e por isso que eu estou aqui. Deixa eu te falar, tem mais. Continua me acompanhando, porque nós vamos viver muitas coisas nessa semana da restauração. Beijo no teu coração, Deus te abençoe e até mais. Tchau.